Bom dia, bom dia! Estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio. Hoje, dia 12 de dezembro, estamos completando 28 semanas consecutivas, todas as quintas-feiras ligadinho aqui com vocês, no nosso Google Meet, no nosso canal no YouTube. Para você que está assistindo agora e que ainda não faz parte da nossa comunidade, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações, até mesmo porque todas as semanas a Connect Mix está trazendo super temas para serem debatidos e demandados aqui nesse cenário de emissoras de rádio. Eu sou o Felipe Rosa, CEO da Connect Mix, e tenho a honra, o privilégio de mais um dia, mais uma quinta-feira estar aqui com vocês. Hoje nós temos um super tema, inclusive para quem faz parte lá do nosso grupo do WhatsApp, já sabe qual será a temática demandada aqui na nossa manhã de hoje. E para você que ainda não faz parte, pegue agora mesmo o seu smartphone, escaneie esse QR Code e venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Lembrando, o nosso grupo é um grupo fechado, então não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Ali literalmente a gente traz os informativos respectivos ao nosso Connect Rádio. Então, quem faz parte da nossa comunidade, antecipadamente, já tem ali a temática que será demandada na nossa semana. Assim como também nós disponibilizamos a gravação em primeira mão para quem faz parte da nossa comunidade. Lembrando, isso é de graça, não tem nenhum custo, e fica aqui aberto o nosso convite para que você possa participar, fazer parte aí, não somente do nosso grupo, mas também estar ativamente às quintas-feiras aqui com a gente, trazendo sempre uma nova temática. Na manhã de hoje, vamos falar sobre rádio pela internet, tudo que você precisa para saber transmitir a sua rádio online. Então, corre, chama todas as pessoas aí da sua emissora que fazem parte do time de conexão para poder acompanhar essa nossa transmissão de hoje. Tá recheada e vai ser um prato cheio para principalmente aquela emissora que está tendo sérios desafios com o seu streaming, até mesmo para aquela emissora de rádio que ainda nem está transmitindo o seu conteúdo pela internet. Hoje o nosso tema vai ser demandado por uma pessoa fantástica que trabalha aí há muitos anos aqui com a gente dentro da Connect Mix. Já eu convido ele para que a gente possa já compartilhar esse tema com você. Mas reforço nesses minutos iniciais, você emissora de rádio, que ainda não tem acesso na plataforma da Connect Mix, que, diga-se de passagem, a melhor plataforma do mundo possível para você gerenciar as suas campanhas, que inclusive é de graça, basta acessar agora mesmo o seu navegador, parceiros.connectmix.com, clica na opção nova emissora, preenche o formulário e venha também ter acesso na nossa plataforma. E para quem já tem acesso, é muito simples. Coloque seu e-mail, digita a sua senha, clique em acessar e dentro da nossa plataforma vocês já têm acesso às principais ferramentas, às principais funcionalidades para colocar a sua emissora em um novo patamar. Já pensou você bater no peito e afirmar que a sua rádio, além de ser uma rádio homologada pela Connect Mix, você tem uma taxa excelente de entrega? Inclusive já tem várias emissoras de rádio que dia após dia estão melhorando a sua performance na gestão das campanhas utilizando a nossa plataforma. Lembrando, para as campanhas que nós já estamos auditando na sua emissora, você consegue visualizar isso tudo de graça dentro da sua plataforma. É uma gestão completa das campanhas as quais vocês já estão veiculando e que nós, Connect Mix, já estamos auditando. Além de que, você, rádio, que quer ter acesso às principais informações do cenário musical, em primeira mão a gente já disponibiliza para você na nossa tela home os principais lançamentos da semana, assim como também as últimas músicas que foram reproduzidas na sua rádio e ao lado, né, inclusive, né, aqui nessa parte da direita, vocês conseguem acompanhar o ranking musical atualizado em tempo real. Então não precisa mais esperar aquele relatório em PDF que comumente chegava para vocês lá nos e-mails. Empresas que fazem também esse monitoramento encaminháveis para vocês, isso é coisa do passado. Em tempo real vocês conseguem acompanhar. Em tempo real, repito, vocês conseguem acompanhar as principais músicas dos principais estilos que a sua emissora já toca. Então, aqui não é simplesmente nas grandes capitais. E faça essa cutucada. Aqui vocês conseguem acompanhar tudo que está acontecendo nos 4 cantos do Brasil, inclusive no interior, que diga-se de passagem, 80% de mídia
hoje no Brasil está no interior, não está somente nas capitais. Lembrando que na nossa ferramenta, né, além de ser de graça, vocês já conseguem, né, fazer o monitoramento 24/7. Nós oferecemos suporte em horário comercial, relatório ativo de todas as campanhas, relatório de todas as execuções musicais, não somente do mês vigente, mas os meses anteriores. Inclusive, tem muita rádio que faz o seu relatório pré-ECAD por meio da nossa plataforma. Entra lá dentro do sistema, extrai o relatório completo do mês de novembro, do mês de outubro, do mês de setembro e assim por diante. Assim como também, como eu já tinha dito, acompanha os principais lançamentos que estão acontecendo no cenário musical, e aí de âmbito nacional e internacional. Vocês conseguem fazer o download desses materiais também, esses lançamentos, assim como as campanhas publicitárias. Tenho acesso ao nosso ecossistema de aplicativos, que é os Connect Apps. Lá tem aplicativo pago, tem aplicativo de graça, inclusive tem aplicativo de terceiro, que vocês conseguem fazer o processo de assinatura pela nossa plataforma. Além de que conteúdos e palestras, né? Muito em breve nós vamos disponibilizar também, assim como existe na Netflix, a gente vai colocar os nossos ConnectFlix lá dentro da própria plataforma. Os principais conteúdos gerados pela ConnectMix vocês vão conseguir acompanhar dentro da plataforma. E hoje, né, para quem às vezes está perdidão aqui, está acompanhando somente pelo Meet a primeira vez, todas as gravações das nossas 27 últimas edições estão disponibilizadas no nosso canal no YouTube. Então, entrando no YouTube, clicando lá, Connect Mix, no nosso canal tem uma playlist completa com todas as gravações de todos os Connect Rádios. Então, não tem motivo por que afirmar que a sua emissora não tem conteúdo para poder educar, trazer novos conhecimentos para dentro do time. Sim, tem sim, e inclusive é de graça. Basta acessar no nosso canal no YouTube, e inclusive reforço mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações, e é muito importante dar o like, compartilhar o nosso conteúdo. Assim, o algoritmo do YouTube vai cada vez mais entregar esse nosso conteúdo para mais e mais audiência, ok? Sem muitas delongas, já quero, né, passar aqui a palavra para o Wanderson, que é o nosso supervisor do CPD, do nosso data center, que vai trazer esse super conteúdo aqui para vocês na manhã de hoje. Então, você, emissora de rádio, que está tendo problema com seu stream, você, emissora de rádio, que está sem stream, que não está transmitindo conteúdo online, aqui está a oportunidade. Inclusive, já dando spoiler, o Wanderson ele vai, inclusive, indicar servidores de graça, para que você já possa começar as suas transmissões. Wanderson, já consegue ativar seu microfone aí? Opa, consigo sim. Você me ouve bem? Sim, estamos te ouvindo. Pode compartilhar a tela e mete bala. Temos aí 30 minutos aí para a gente poder repassar esse super tema para essas emissoras que estão nos acompanhando, não somente aqui no ao vivo, mas também para as emissoras que nos acompanham no nosso canal no YouTube. Beleza. Bom dia, então, pessoal, para quem me ouve aqui. Eu vou só dar uma fechadinha aqui. Eu preparei essa apresentação justamente porque existem emissoras de rádio que não têm, no caso, um streaming, ou às vezes não conseguem, ou não têm um entendimento técnico para fazer essa questão de servidor online, de streaming, de rádio online, no caso, né? Tem muitas rádios que ainda não têm nem site, que eu vou até comentar daqui a pouco sobre isso. Então, eu preparei essa apresentação aqui. No caso, vocês estão falando de radiodifusor, que eu também sou radiodifusor para radiodifusor, então, quer dizer, estamos em casa, digamos assim, né? Então, vocês vão meio que, na linguagem de vocês e também na linguagem do rádio em si, a gente vai estar meio que falando na mesma linguagem. Algumas coisas técnicas eu vou tentar traduzir da melhor forma para que todos possam entender, né? Porque na mídia, no caso offline, existe uma certa diferença entre a mídia offline e a mídia online, que eu até vou destacar daqui a pouco para vocês. Então, como transmitir a sua rádio online pela internet? Bom, sobre mim, eu sou o Wanderson, atualmente eu atuo como supervisor aqui do CPD da Connect Mix. Eu tenho a rádio online, a Rádio CBS, a Comunicações Brasileira de Sistemas, a Rádio dos Profissionais de Tecnologia da Informação, desde 2012. E atualmente ela transmite 24 horas por dia, ou seja, é uma rádio que transmite sem concorrência, porque, no caso, é a única rádio que fala 24 horas só sobre tecnologia. Depois, se vocês tiverem um tempinho, confiram lá.
Também sou o dono da Rádio Rebelde Florianópolis, e no rádio eu comecei atuando em 2006 como gestor e locutor da Rádio Escola do Anísio Teixeira, a REAT. E após isso eu resolvi continuar um projeto de rádio online, não atuando mais em mídia offline, no caso, né, que seria o rádio FM em si. E por que transmitir, então, a rádio pela internet? Atualmente, temos mais de 12 mil emissoras de rádio que são outorgadas no Brasil, entre FM, AM, ondas curtas, ondas tropicais, sendo que destas, apenas, no caso, metade, né, 6 mil rádios, transmite online todo o conteúdo de áudio da rádio. Você tem a possibilidade de alcançar o mundo inteiro sem precisar de equipamentos caros, o que é o sonho de qualquer rádio. Porque hoje, por exemplo, para você alcançar o mundo, você precisaria, por exemplo, de uma rádio transmitir em ondas curtas, né? Então, é o único meio para você alcançar o mundo. E pela internet você consegue isso de forma muito barata. E no caso que eu vou apresentar hoje, até mesmo de graça. A transmissão online de rádio é muito barata e pode ser usado pela própria internet mesmo da emissora, e também em computadores que a emissora já possui. Não é necessário nenhuma autorização, outorga, concessão, é só simplesmente configurar o sistema e transmitir. Que nem, por exemplo, no rádio FM, no rádio AM, você precisa ter uma concessão pública de rádio. Já pela internet, você não precisa de nenhuma concessão para fazer nenhum tipo de operação. Até mesmo por satélite, por exemplo, você vai precisar contratar uma empresa de transmissão de satélite, e os custos disso é muito caro. Pela internet não precisa de absolutamente nada disso. Bom, vamos fazer então uma analogia de como que funciona a rádio online com relação ao que vocês têm hoje na emissora de vocês. Digamos que você tem ali a mesa de som, você tem o modulador, né, do transmissor, você tem o próprio transmissor, você tem a antena, o meio físico, que seria o ar, e o rádio do ouvinte. Nessa analogia, você também teria a mesa de som, só que da mesa de som você vai sair um canal de áudio para o computador. Desse computador, então, que seria o modulador, seria um softwarezinho, que no caso seria ali no exemplo, o BUT, por exemplo, né? E depois disso você tem o transmissor, que seria o servidor da rádio, e a antena, meio físico, seria a internet, no caso. E o player que tem ali na imagem seria equivalente ao rádio do ouvinte, no caso, né? Então ali a gente tem o rádio do ouvinte como meio físico e no meio virtual o player de áudio que tem lá, que vai ter no seu site da rádio, no caso, né? E sobre o conteúdo, o que exatamente eu posso transmitir online? A rádio, ela pode transmitir na internet qualquer conteúdo. Pode ser um conteúdo subversivo, pode ser que vá contra as leis do país, etc. Você pode transmitir qualquer conteúdo, porque diferente do rádio FM, que, por exemplo, a Anatel tem estações de escuta que acabam escutando a transmissão e verificando o conteúdo que você transmite, na rádio online isso não acontece. Porém, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você é total responsável pelo conteúdo que você gera. O servidor da rádio que disponibiliza o fluxo de áudio da emissora também não é responsável pelo conteúdo a ser transmitido online, sendo que o conteúdo é de total responsabilidade do seu gerador. Se você gera o conteúdo, o servidor ou a pessoa que vai servir aquele serviço de servidor de streaming de icecache ou Tcache não é o responsável por esse conteúdo, ou seja, o conteúdo é de total responsabilidade da emissora. E é de inteira responsabilidade da rádio também, que gera o conteúdo, tudo que é referente a direitos autorais, direitos civis e mais direitos que possam ser aplicados. Ou seja, se você tem, por exemplo, o ECAD no rádio FM, você tem também a mesma possibilidade de ter, no caso de usar essa autorização também para uso no streaming, no caso, né? Você vai precisar usar tanto para FM quanto para o streaming. E qual que seriam os requisitos, então, para fazer a rádio online? Um computador, ou, no caso, um computador com uma interfacezinha de áudio, uma placa de áudio. Na emissora você já tem um computador, digamos assim, né? Então, um computador com conexão com a internet já é o suficiente para você transmitir online. As ligações de cabeamento de áudio, no caso, né, que sai da mesa de som para o seu computador, e uma internet banda larga. Se for transmitir para o servidor externo, digamos que você não queira colocar um servidor
digamos que você queira colocar um servidor interno, aí no caso você vai precisar de mais internet. Mas só que se você for colocar, por exemplo, um servidor externo da Listen, da MyRadioStream, do Caster ou qualquer outro servidor externo à emissora, pode ser uma internet com no mínimo 1 megabit de upload, que já é o suficiente. Ou seja, você não precisa ter uma super internet para ter a rádio online. Pode ser 1 mega lá com uma banda larga, simples, você já consegue fazer a transmissão. Ou com internet com IP fixo, se você também tiver dentro da emissora o seu próprio servidor. Aí dentro da emissora você vai precisar ter, além de um computador, né, no caso um servidor com IP fixo. Mas isso é desnecessário se você tiver um servidor externo da Listen, da Caster, MyRadioStream, entre outros. Então, computador, você tem ali as conexões, você entra com o áudio direto no computador, por exemplo, da imagem ali você entra com o áudio na porta azul daquela máquina ali, ou também você pode usar no caso ali, um equipamento que seria uma placa de áudio externa, no caso. No modelo ali, um modelo profissional, né? Então ali você tem uma interface de áudio que você conecta via USB diretamente no computador e pode usar isso com melhor qualidade, porque a placa de áudio do computador, digamos, ela não é a qualidade dela não é tão boa que nem, por exemplo, a interface de áudio. Uma interface de áudio profissional pode te trazer 0 dB de ruído, por exemplo. Já o do computador diretamente vai te trazer um pouco de ruído, então, no áudio. O que não é legal, porque às vezes o ouvinte percebe essa questão da qualidade do áudio, principalmente no digital. O digital ele deixa muito claro quando você tem problemas com áudio, né? Então seria mais interessante aí uma interface de áudio. Porém, se a rádio não tem exatamente uma condição financeira para ter uma interface de áudio, pode ser ligado tranquilamente direto no computador, desde que observados algumas coisas. Por exemplo, você deve evitar esse tipo de plaquinha USB que está na imagem. Você deve evitar fazer gambiarras ali com a questão do áudio, com a questão de cabeamento. Ajustes técnicos, Wanderson. Então, exato. Evitar fazer ajustes técnicos nos cabeamentos ali da emissora, nas questões de conectores, enfim, nessas interfaces, né, de comunicação entre mesa de som e computador, porque isso dá uma percepção, o ouvinte lá do outro lado vai conseguir perceber que você tem um áudio ruidoso ou um áudio problemático, digamos assim, né? Então, não ligue saídas da mesa de som diretamente em entradas de microfone da máquina. Por exemplo, naquela imagem anterior, vocês viram que além daquela portinha azul de áudio, tem também a portinha rosa de áudio. Aquela portinha rosa seria a entrada de microfone. Muitas rádios acabam ligando essa entrada, no caso, saindo da mesa de som e entrando na máquina, eles ligam esse conector direto ali. E isso traz um problema muito sério, porque pode danificar a entrada do canal de áudio da placa-mãe do computador. Então, evitar conectar nessa entrada de microfone e conectar numa entrada que a gente chama de linha, né? Porque ela tem um alto ganho na entrada de áudio. E evita que queime a placa de captura também, né? Não use placa de áudio USB que não tem entrada de linha, conforme eu mostrei na imagem anterior. E mesa de som com saída de gravação especificamente deve ter a confirmação de que o áudio a sair tem apenas menos 1 dB de sinal, caso conecte em uma entrada de microfone da máquina. Se ainda mesmo assim você precisa mesmo conectar na máquina diretamente a mesa de som e que a máquina só tenha a entrada de microfone, tem a possibilidade também de usar um equipamento chamado Direct Box, que ele vai pegar esse sinal ativo de alta impedância e vai converter esse sinal em um sinal de linha de microfone para poder entrar esse sinal no computador. Não confunda ou troque as entradas e saídas de áudio. Eu já ouvi muita rádio que simplesmente pega o microfone do locutor e coloca na máquina de streaming, que pega o áudio de um áudio aleatório lá na rádio e coloca no streaming. Gente, não faça isso. Atente-se para conectar o mesmo áudio que sai do transmissor no computador. Ou seja, se está saindo para o modulador, para o transmissor,
faça uma derivação direta. Pega esse áudio e deriva para a máquina. E não faça, por exemplo, de pegar o áudio de qualquer outro lugar. Se o áudio for diferente, evite. No caso, não faça. Para não sair no transmissor uma coisa e no streaming outra. Né? Então, ruídos e canal de áudio com baixa qualidade pela internet fica mais perceptível e acaba demonstrando um certo desleixo com quem ouve online. Então, o mesmo cuidado que você tem com o transmissor, com o modulador, você tem que ter também com áudio online, porque online também você acaba tendo a melhor percepção em caso de problemas, né? E evite sobrecarregar o computador. A máquina com mais de 75% de uso de disco, de processador, de memória, de placa de uso de recurso no geral, com mais 75% de uso, a máquina acaba estragando o áudio, porque o processador do computador não consegue gerenciar esse áudio todo que vai processar junto com outras coisas, ele não consegue gerenciar, então acaba picotando o áudio, estragando o áudio, e você não quer isso para sua emissora, no caso, né? Bom, nesse QR Code, tem um link para você baixar o software que a gente vai usar logo daqui a pouquinho num tutorial que eu vou fazer a instalação. Se você quiser baixar na sua emissora também para testar, é só escanear esse QR Code que está aparecendo na tela. Esse software, ele é o BUTT, é B-U-T-T, de Broadcasting Using this Tool. Ele é um software que faz o encoder da rádio, né? Que eu vou exemplificar daqui a pouco como que é a funcionalidade desse software. Então, agora, para transmitir pela internet, o que é necessário? Um software encoder, ou seja, ele vai pegar esse áudio modulado em som da máquina e vai transformar ele em binário, no caso, né, em IP. Por exemplo, o Sunbroadcaster, o Suncast, o Simplecast, tem outros exemplos aqui como o Urban Opticodec Encoder, tem o Radiocaster, tem o Edcast, mas o melhor mesmo, que para mim assim é uma solução excelente, é mesmo o software BUTT para fazer o encoder, né? Então ali a gente tem vários exemplos, inclusive o Sunbroadcaster, o Suncast e o Simplecast são softwares que são pagos. Você pode também pagar por um suporte técnico para fazer essa instalação na sua emissora também. Ou se quiser usar o free, que eu vou demonstrar daqui a pouco, também é uma excelente solução, excelente mesmo. Você vai precisar então de um servidor de streaming, que seja um Shootcast ou um Icecast server, próprio ou de terceiros, um site, que pode ser opcional, mas é super importante a rádio ter um site hoje em dia, e também um aplicativo da rádio, que é opcional, mas também é super importante você ter um aplicativo da rádio para poder ouvir no celular e tudo mais. Então, o BUTT, por exemplo, que a gente vai usar como exemplo aqui na nossa apresentação, para termos uma transmissão de rádio online, por exemplo, usando o Broadcasting Using this Tool, seria necessário preencher alguns campos. Esses campos vai ser dado pelo servidor, que vai ser contratado da rádio, pode ser o free ou pago. Eles vão te entregar um IP, uma porta, um login e uma senha, que seria o ponto de montagem usuário e também o ponto de montagem usuário para servidores Icecast. Ou seja, essas informações de IP, porta, login, senha, você vai preencher lá no software para poder fazer essa transmissão de rádio. Agora, a taxa de bitrate. A taxa de bitrate, ela determina quantos kbps deve ser a transmissão. A mais comum que o pessoal usa hoje em dia é de 128 kilobits por segundo. Porém, essa taxa deve ser escolhida levando em conta alguns fatores, por exemplo, a qualidade da conexão com a internet, por exemplo, se o ouvinte vai ouvir usando um 3G, um 4G, o aplicativo da emissora, ou qualquer outra conexão instável, por exemplo. Digamos que a rádio tenha lá uma banda larga DSL lá, que só passa 512 kbps. Se você exagerar, por exemplo, nessa taxa de bit, a rádio vai ficar travando, o áudio vai ficar travando, os ouvintes vão ouvir que o áudio está travando, então tem que ter muito cuidado com essa questão de quanto que você vai colocar nesse encoder para transmitir. Se você colocar taxas muito altas, por exemplo, 256, 320 kbps, pode acontecer da internet, se não for uma internet boa, pode acontecer de a internet não dar conta de transmitir esse sinal para o servidor. Então, isso vai ser um problema para a emissora, né?
E o formato mais comum a ser transmitido é o MP3, ou seja, todos os dispositivos, ou 99% dos dispositivos, são compatíveis com esse formato de áudio, que é o formato MP3. Porém, você pode usar outros formatos, como o OGG ou a AAC, que são mais leves. Eu não recomendo a AAC Plus paramétrico, por exemplo. Tem encoder que tem ali no software o AAC paramétrico. Então, eu não recomendo porque tem muitos dispositivos que não são compatíveis com o paramétrico. Mas, por exemplo, a AAC comum, muitos dispositivos são, no caso, compatíveis com esse formato. Só que o MP3 ele é compatível com, enfim, uma infinidade de dispositivos, no caso, né? O player de áudio, até mesmo do Windows Media Player, consegue reproduzir esses áudios com muita facilidade. O OGG já não, o AAC também não, mas tem outros dispositivos que já reproduzem. Então, se atente, por exemplo, se a rádio vai transmitir, no caso em AAC, se esse formato vai alcançar todo mundo, né, no caso. E evitar formatos, por exemplo, Opus ou FLAC, porque tem dispositivos que não vão conseguir reproduzir isso e o ouvinte vai acabar não ouvindo a rádio. Então, usar sempre MP3 e AAC, que são os mais comuns. Agora vamos aos tipos de servidor. Temos dois tipos, basicamente, de servidores, que é o Shootcast Server e o Icecast Server. Essas duas páginas que estão ali são as páginas administrativas do servidor, por exemplo. Quando você instalar o servidor ou quando disponibilizarem o servidor para vocês acessarem, vai ter essa página com as informações de streaming e tudo mais com relação a ponto de montagem, com relação a endereçamento, quantos ouvintes. Isso daí tudo vocês vão poder ver lá na página de gerenciamento do servidor, que é o do Shoutcast e do Icecast, a depender do que você contratou da hospedagem do servidor, no caso, né? Servidores grátis de streaming. Existe a possibilidade na internet de você ter o próprio servidor ou você, digamos, contratar de terceiros. Aqui nessa tela você vai poder visualizar alguns, por exemplo, o MyRadioStream. Inclusive os QR Codes vão levar vocês no caso, a esses servidores, né? Se você não tem um servidor ainda, ali são todos os servidores totalmente grátis. Então, do MyRadioStream, você tem o Caster, você tem o Listen to My Radio e tem o Zeno Radio. O Zeno, ele permite que você pegue a URL que tem de streaming e consiga fixar isso lá na página da rádio. Já o Listen, o Caster, o MyRadioStream, ele já tem essa limitação de que você não pode pegar o servidor deles e linkar lá na página da rádio. Eles não dão essa permissão, mas, por exemplo, o Zeno já dá essa permissão. Então, o ouvinte que vai ouvir a sua rádio, por exemplo, pelo Listen, ou pelo Caster, ou pelo MyRadioStream, obrigatoriamente vai ter que entrar em uma página personalizada por esses servidores. Devido a ser free, né? Devido a ser grátis. Então, por isso que quando você for criar, o Zeno, por exemplo, já é uma solução boa para você linkar na sua própria página da rádio, lá no player que tem o link do streaming, no caso, né? E também tem os servidores pagos, que esses têm os recursos de você poder pegar o link e linkar na sua página, tem recursos ali de servidor, por exemplo, ali do BR Logic, do Maxcast, por exemplo, que você pode ter uma transferência mensal, 20 GB de auto DJ, vinhetas prontas, pode ter app, enfim, uma infinidade de coisas ali por ser pago, no caso, né? Ou seja, não tem só o básico que tem naqueles servidores anteriores. Mas, de qualquer forma, tanto os pagos quanto os gratuitos vão atender o requisito mínimo, que é ter a rádio online, no caso, né? O seu próprio servidor. Então, eu não quero contratar de ninguém, também não quero servidor free, eu quero ter o meu próprio servidor dentro da minha emissora. Nesses QR Codes, se você for escanear, vai ter um link para um tutorial, e esses tutoriais foi feito por mim, no caso, há 11 anos atrás, e esses tutoriais são atuais, inclusive, no dia de hoje, porque são exatamente o que você seguir no tutorial, hoje ainda se aplica para você montar um servidor de Shoutcast Server, por exemplo, dentro da sua emissora. Aí você monta um servidor,
monta um IceCache, um Shootcast lá dentro da máquina e também coloca o IP fixo da operadora nesse servidor, que daí, no caso, eu vou explicar passo a passo como fazer nesses tutoriais, né? Bom, agora transmitindo então para um servidor externo na internet. Eu vou fazer um tutorial rápido e essa demonstração aqui, digamos assim, eu tenho exatamente 10 minutos para mostrar para vocês como que faz uma rádio online e eu vou demonstrar que em menos de 10 minutos vocês vão conseguir montar a sua rádio online gastando nada. Vamos lá, então, eu tenho aqui o tutorial básico. Vou usar algumas coisas. O servidor no Zeno, o software, o BUTT, que é o Broadcast Unity Tool, o tempo de configuração ali vai ser menos de 10 minutos aproximadamente, e os requisitos mínimos, que é o acesso à internet, um computador e o áudio da rádio entrando na placa de som. Eu não tenho áudio entrando na placa de som aqui do meu computador, mas eu tenho uma placa de áudio aqui que ela é só um loop para demonstração, no caso. Vocês vão visualizar no VU-Meter, por exemplo, quando fizer a instalação ali, a modulação, caso já esteja entrando áudio da rádio no computador, no caso. Eu vou parar então aqui a apresentação e vamos fazer o tutorial básico aqui de como fazer a rádio online. Eu vou só compartilhar agora a tela. No caso, Felipe, se você não conseguir visualizar a tela aqui, aí você dá um toque. Combinado. Lembrando, semana passada a gente falou também sobre rádio online no finalzinho aqui do Connect Rádio, inclusive vou retomar esse assunto com vocês. Tá na tela, tá, Wanderson? Uhum. Bom, então, agora para começar, eu vou acessar o Zeno.fm. Você pode, obviamente, usar outros servidores, mas eu vou fazer essa demonstração com o Zeno porque ele é um servidor bem tranquilo, bem fácil de fazer, não tem muitos problemas e eles te entregam um servidor aqui de forma imediata, totalmente grátis. Eu vou, obviamente, você, quando for fazer a configuração, vai ter que dar um cliquezinho no Sign Up na página, vai preencher, então, o seu nome, o e-mail, a senha, confirma a senha. É exatamente o padrão de como quando você cria uma conta online, no caso, né? Em qualquer serviço, por exemplo, da Google, enfim, você tem ali para colocar o nome, e-mail, senha, confirmação de senha e seguir o passo a passo ali. Eu já tenho a minha conta, então eu vou fazer o login aqui e vou logar aqui no servidor. Aqui estamos no servidor Zeno. Aqui no Zeno, vamos vir aqui então em Stations e add new station. Aqui em Radio Station Name, eu vou colocar o nome da minha rádio, que é Rádio CBS. Eu não sei se todas as rádios têm logomarca, mas é interessante que a rádio tenha. Então, se a rádio já tiver, você pode fazer o upload aqui. Se não tiver, não tem problema. Gera uma imagem ali com o Paint mesmo e em formato JPG e faz o upload aqui que o Zeno aceita, no caso, né? Ô, Wanderson, Então, fazer a sim. logo no Paint ali foi boa. Não, hoje em dia, inclusive, falamos sobre isso, né? Usem o chat EPT, que inclusive ele faz uma logo super profissional ali para vocês. Lá no Paint vai ficar muito feio, Wanderson. Ah, sim, é. Mas digamos que se você quiser fazer uma logo só assim, só superficial, minha rádio não tem uma logo ainda. Então eu posso criar Essa qualquer. chinchila aí que tava ali, ó. A logo ali vai ser aquela chinchila ali, ó. Pode ser. Vamos ver aqui. Eu tinha logomarca aqui, deixa eu ver. Vamos colocar então uma da chinchila aqui mesmo, já que tá aqui a chinchilinha aqui. Pronto. Então, aí você bota o gênero da rádio, que no meu caso aqui é news, né? Porque é uma rádio que fala 24 horas só sobre tecnologia e Brasil. Aí eu vou, então, create. Em menos de 1 minuto está pronto o servidor da rádio. Agora, aqui está a rádio CBS. Veja que aqui do lado da tela tem Stream URL.
essa string URL aqui que eu estou marcando é a URL que você vai colocar lá no player de áudio que você tem lá no site da rádio. Aí você linka esse linkzinho aqui lá no player, ou seja, você vai fazer um embed lá no player e vai colocar esse link de streaming lá. Aqui em Broadcast Settings, você vai ter o que eu comentei anteriormente, né, que é o endereço IP do servidor, que seria aqui o nome, que é o link.zenofm, a porta 80, o ponto de montagem, no caso o user, né, que é o nome de usuário, a senha e qual que é o formato que você pode transmitir, que no caso aqui é MP3 ou AAC. Aqui o servidor, então, ele está pronto, só não está startado. Eu vou aqui em Settings e vou dar o Start. Pode acontecer do Zeno não startar automaticamente esse servidor de forma imediata, mas não tem problema, é só criar e esperar, que nem, por exemplo, aconteceu aqui comigo agora, o servidor não startou, tente novamente mais tarde, mas não tem problema. A gente dá um cliquezinho e tenta de novo. De qualquer forma, mesmo que o server status aqui apareça como not active, você pode tentar mais tarde fazer o start desse servidor. Mas de qualquer forma, você já pode começar a fazer o streaming aqui da rádio com aquelas informações que estão aqui na página inicial. Então vamos fazer a configuração enquanto o servidor não starta, né? Vamos fazer então a configuração aqui em Broadcast Settings do que deve ser preenchido aqui no software boot. Você vai instalar o software boot. O software, a instalação é muito simples, next, next, finish, aquele passo a passo lá de instalação mesmo, né? Ele tem um instalador bem intuitivo para fazer a instalação. E aqui você vem então em configs. Aqui em servidor você vai adicionar, vai colocar o nome da rádio, por exemplo, rádio CBS. O tipo de servidor aqui é o ICCast. Então, como ele está demonstrando aqui, ó, eu tenho um servidor ICCast. Então, o que eu vou precisar? Vou precisar preencher o server address, que é o link.zeno.fm, endereço. A porta aqui é porta 80. A senha é essa aqui que está aqui. A ponto de montagem do ICCache. Então, aqui no lugar de stream, vamos botar esse ponto de montagem que o servidor está informando. E o usuário aqui é source e clique em adicionar. Aqui no config, ainda, você vai precisar colocar as informações de transmissão. No caso aqui, essas informações é necessário preencher, porque isso vai lá para o servidor. É como se fosse o sistema de RDS da rádio. Então, bota a descrição e bota o nome. E tornar o servidor público, ou seja, ele vai ficar listado para todo mundo poder ouvir essa rádio online e dê um cliquezinho em salvar. Aqui em áudio, conforme eu comentei, por exemplo, a minha internet aqui é uma internet boa, posso deixar no formato padrão, MP3 a 128 kilobits por segundo. Ele também tem uma saída de gravação que você também pode usar. A saída de gravação você também pode configurar aqui nesses itens para fazer a gravação da emissora, e aqui o dispositivo de áudio que vai estar modulando da sua rádio. Por exemplo, eu vou colocar nesse meu dispositivo de áudio aqui. Aí você tem a transmissão. A transmissão aqui nessa guia você pode, por exemplo, se o teu automatizador de rádio transmite informações em texto, em TXT, você pode linkar o TXT aqui para transmitir nome de música, o nome da vinheta, o nome de comercial e etc. Ou também atualizar o RDS manualmente por aqui. Aqui é a saída de gravação, você pode configurar uma saída de gravação. Se precisar de certificado aqui não vai precisar, você também tem aqui. Equalizador, evite usar o equalizador do software. Por quê? Porque se você estragou o áudio na entrada de áudio, não é pelo software que você vai corrigir. Muita gente comete esse erro de tentar equalizar no software uma coisa que está estragada no hardware. Então, se o teu som tiver problema, corrija primeiro o som na entrada de áudio e não no software, porque o software ele não consegue corrigir tudo o que é necessário. Aqui, no caso, a Graphical User Interface, você pode colocar, por exemplo, sempre ao topo, quando iniciar a máquina, iniciar minimizado, enfim, criar essas configurações aqui também. Feito isso, dá um salvar e clicar em transmitir. Vejam que agora a rádio CBS, por exemplo, está online. Então, vamos aqui no servidor, vamos ver se aqui no settings ele já pode ser startado. Veja que agora o status mudou para active.
E aqui está uma rádio online que pode ser transmitido para qualquer lugar do mundo. E isso em menos de 5 minutos, totalmente grátis. É isso. Agora eu passo a bola para o Felipe. Muito bom, Wanderson, e preciso, com toda certeza, emissoras de rádio que ainda se queixavam de não poder transmitir a sua programação no online. Tivemos uma aula completaça aqui de como iniciar a sua operação, inclusive com custo zero. Então, para as emissoras de rádio que nos acompanham e que ainda não estão transmitindo, está aqui não somente o passo a passo, mas inclusive a demonstração completa de como iniciar essa sua operação. Muito obrigado, tá, Wanderson? Sem sombra de dúvidas, isso vai somar demais aí na experiência e na vivência dessas emissoras que ainda estão enfrentando esse desafio, né? Existem mais de 6 mil emissoras no Brasil que ainda não transmitem conteúdo online, que estão perdendo oportunidade. E digo mais, semana passada no Connect Rádio 27 falamos sobre Metrics, redefinindo a gestão de audiência com estratégias de sucesso, onde o João da Lupert, que é a empresa responsável pela Metrics, nos trouxe aqui uma visão completa de como você, emissora de rádio, consegue mensurar essa sua audiência. Então, você, rádio, que ainda não tem a gestão da sua audiência, não perca tempo. Logo na sequência, ou amanhã, ou depois de amanhã, entra aqui no nosso canal no YouTube, pesquisa pelo Connect Rádio 27, ou vai dentro da playlist, ao vídeo anterior a essa nossa transmissão, e assista, né, na íntegra todo o conteúdo que foi repassado de um formato extremamente lúcido, claro e simplificado, onde a sua emissora vai conseguir mensurar essa sua audiência, trazer dados estratégicos, inclusive da audiência que interage contigo no WhatsApp, qual é o perfil dessa sua audiência, quais são os principais blocos e faixas horárias com maior demanda de audiência e, consecutivamente, monetizar esse seu streaming. Para monetizar o streaming, tem que ter, no mínimo, um streaming. Né? Então, para as rádios que ainda não tinham nem streaming, hoje aprenderam aqui rapidamente como começar a transmitir o seu conteúdo de modo online. No conteúdo de semana passada, retoma, você além de conseguir mensurar essa sua audiência online, você vai conseguir monetizar. Ter uma monetização exclusiva do streaming. Inclusive, o João estava apresentando ali relatos de uma emissora que estava aumentando mais de 30, 40 mil reais o seu faturamento, monetizando somente o seu streaming. Uma programação exclusiva, né, de comerciais para o streaming. E lembrando, conteúdo qual tem como você provar por A mais B, com relatórios para os seus clientes, que a sua mídia estava ativa, que ela foi para o ar, e inclusive qual foi o perfil da audiência alcançado por aquele conteúdo. Então, dentro do nosso Connect Rádio, todas as semanas estamos trazendo temática para que você, emissora de rádio, possa subir, melhorar, fazer o próximo passo, entrar nessa jornada de crescimento. São, contando com hoje, né, 28 edições já consecutivas, todas as quintas-feiras, nós estamos ligadinho aqui com vocês para poder repassar esse conteúdo, trazer novos conhecimentos ali para vocês. Estamos próximos aí da chegada do Natal, né? Praticamente há 2 semanas para o Natal, menos de 2 semanas para o Natal, e com toda certeza, né? Várias e várias empresas aí da sua cidade estão anunciando e querem anunciar, e cada vez mais para poder ter retorno comercial. Então, sua rádio tem várias e várias estratégias que podem ser tomadas, inclusive fizemos uma edição especial do nosso Connect Rádio para poder falar sobre Black Friday, onde a sua emissora poderia pegar estratégias para poder monetizar mais, né? Então, explorem essas oportunidades. Vamos já finalizar essa nossa edição, a 28ª edição do Connect Rádio. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente programação. Mais uma vez agradecer ao Wanderson, toda a equipe aí da Connect Mix, que sempre está ativamente aqui conosco, trazendo conteúdo, trazendo conhecimento para as emissoras. E você, emissora de rádio, além de ter um excelente dia, uma excelente programação, sempre eu comento, né? Bora faturar!